Eleições 2012. Estamos começando o quarto debate do Rádio Clube, Portal Cidade de Itapira e Jornal A Cidade. É o debate que a gente já deixou pré-marcado. Este é o quarto debate. Estamos aqui no estúdio da TV PCI, o canal de vídeo do Portal Cidade de Itapira. Hoje, o candidato sabatinado vai ser o Manuel Marques, da coligação PTN, PPL, PRP, PV, PSL, PT, PT do B, perdão. E lembrando os nossos ouvintes, através da M930, na Avenida Brasil 31, com a coordenação técnica do Djavan e a direção da Rádio Clube de Itapira, do Toy Fonseca e do Betusca. No nosso parque transmissor, por conta do Hébio Azevedo e da Dona Tereza. Aqui, o portal TV PCI tem a coordenação técnica da Vitória, com o Murilo e o Anderson, e a coordenação geral do Nino Marcati e também do Renato Coraça. Os nossos quatro representantes, Betusca, da Rádio Clube de Itapira, Rinaldo Brida, do Mais TV, o Betinho Colosso, do Jornal Cidade de Itapira, e o Nino Marcati, do portal Cidade de Itapira. Eu, JP, desejo a vocês um gostoso sábado do dia 28 de setembro, sexta-feira, de 28 de setembro. Já estou preocupado com amanhã. Amanhã é o debate com todos os candidatos, só para identificar, né? Amanhã a participação do candidato Alberto Mendes, Paganini e, novamente, o Manuel Marques, que hoje vai ser sabatinado nesse debate da Rádio Clube, Portal Cidade de Itapira e Jornal A Cidade. Só lembrando que vamos fazer do mesmo modelo, da mesma logística em que nós fizemos os dois primeiros debates. O primeiro, dia 14, com o Alberto Mendes, o segundo, depois, dia 21, nós fizemos com o Paganini, e hoje, dia 28, sexta-feira, nesta primavera, que ainda hoje o sol deu um ar da graça, diminuiu um pouco o frio e a gente está mais animado aqui no estúdio. Meus amigos, vocês que acompanharam, internautas e ouvintes da Rádio Clube de Itapira, vocês que acompanharam, o candidato Manuel Marques vai ser sabatinado pelos nossos representantes. Nós vamos ter saúde, política, lazer, educação, administração e segurança pública. O nosso trabalho é ir até às 14 horas, isso está pré-agendado. E, claro, no complemento do raciocínio sempre vai passar um pouquinho mais. O Manuel Marques, que é um candidato palmeirense, aliás, essa prefeitura vai estar sendo gerenciada por um palmeirense. Obrigado por ter aceito o nosso convite, embora o seu Palmeiras, o nosso Palmeiras, está meio ruim, né, Mané? Então, obrigado por você ter vindo e ter aceitado o convite da organização da Rádio Clube, Portal Cidade de Itapira, Jornal A Cidade. Manuel, você tem 3 minutos para a sua consideração inicial. Boa tarde para você mais uma vez, obrigado por ter nos atendido. Eu que agradeço, boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio Clube, os internautas do PCI. Eu fico muito grato de estar aqui presente, mas primeiramente agradecendo a Deus, a minha família, esposa e filhas, né? Porque estar na política sem estar junto com a família, eu não aconselho a ninguém, porque a política é uma questão importante, mas ela exige muito, acima de tudo, de família. Agradecer a presença do Betusca, do Brida, o Betinho, o próprio Nino, a equipe de produção, e que a gente leve esse trabalho democraticamente, como nunca houve Itapira, esse ano está tendo, né? Mesmo quando você discorda de algumas posições, mas a gente procura participar, tenho participado de todas as entrevistas, de todos os debates possíveis. Eu acho que a forma democrática que a gente tem de levar a nossa mensagem, de levar o nosso plano de governo até a população. Então eu sou grato pelo espaço e, logicamente, vamos tentar fazer o melhor de nós, mostrar o que nós conhecemos, aquilo que nós pretendemos, para que a Itapira, as pessoas possam ter realmente uma colocação, uma visão do que é o trabalho que o grupo do Manuel Marques, da coligação para Itapira continuar crescendo, o 43, para que a gente possa levar Itapira para um patamar acima do que está hoje, né, no próximo governo, se Deus quiser, a partir de janeiro. Muito bem, o candidato Manuel Marques tem 3 minutos para sua consideração inicial e também vai ter 3 minutos para os nossos debates. E para a resposta, você tem 3 minutos, os nossos debatedores vão ter 1 minuto com você e depois volta a tréplica para você complementar com 3 minutos. Os assuntos já estão pré-determinados aqui, nós vamos falar as perguntas nos potinhos, nos 6 potes. Nós temos saúde, política, lazer, cultura, esporte, turismo, meio ambiente
educação, administração, habitação, segurança pública, trânsito, transporte, mobilidade, acessibilidade e inclusão. Então, vamos começar. Manuel Marcos pode escolher no potinho da saúde. Você já começa escolhendo aí a sua pergunta, né? Bom, a pergunta é o seguinte: qual é a sua opinião sobre castração pública, candidato Manuel Marcos? Você tem 3 minutos para a sua resposta. Olha, a castração pública, ela é muito debatida entre o pessoal que tem aí, que cuida dos animais de rua principalmente. Particularmente, se houvesse uma fórmula que não precisasse dela, eu acharia melhor não usá-la. Mas infelizmente ainda hoje, nos dias de hoje, a castração pública dos animais, principalmente de rua, que não há um controle, principalmente porque eles acabam se alimentando na rua e acabam se procriando na rua, ele se torna necessário. O ideal seria, na realidade, o sistema de chipamento, onde você pudesse fazer todo o mesmo sistema e acompanhar onde está esse animal. E também, muitas vezes, quando você recolhendo ele na rua, você daria o trabalho, quando você desse ele embora, a pessoa, como ele é chipado e teria a situação de sob controle, né, da zoonose, é o melhor caminho. Então, na minha opinião, o castramento eu usaria só em última instância. Eu preferia trabalhar com o chipamento, que é o controle, e aí você teria uma condição melhor sem fazer o sofrimento do animal, por mais que digam que é uma coisa normal, eu não concordo muito não com o castramento. Muito bem, agora o representante da Rádio Clube de Itapira tem 1 minuto para a sua réplica, Betusca. Candidato Manuel Marcos, muito tem discutido, inclusive na Câmara, com relação ao IPA. Foi feito um pedido de terreno, parece que já foi até aprovado com relação a isso, mas Itapira ainda não é uma cidade bem resolvida com relação aos animais. Excesso de gatos no cemitério, cavalos e animais ainda nas estradas adjacentes da cidade. Não é bem resolvido ainda com relação a isso. E você hoje ainda é situação. Como você explica isso e qual é o plano para que isso seja bem resolvido? O candidato Manuel Marcos tem 3 minutos para a sua réplica. Bom, sua situação pelo grupo político, mas já fazem 2 anos basicamente que eu estou fora do governo, propriamente dito, do executivo. Mas sempre que estive no governo, na secretaria do governo, a gente procurou resolver. Primeiramente foi esse governo que acertou a situação da UIPA para ela receber uma verba anual, porque até então ela praticamente recebia favores. Logo que nós entramos nesse governo, nós fizemos um convênio na época com a Nutron, onde a gente passou a fornecer gratuitamente toda a ração animal para que eles pudessem tratar dos animais e as doações que eles recebessem transformar em outras formas de custeio e ajuda. Da mesma forma que tentamos sempre, através da zoonose, ajudar sempre que há necessidade. A questão de animais na rua é propriamente mais de responsabilidade do proprietário. Eu entendo que toda vez que acontecer isso, você teria que notificá-lo, animais de grande porte, que pode causar acidentes. Se ele não tomar providência, na minha opinião, tem que ser multado mesmo e é assim que tem que funcionar. Na questão de animais de rua, muita gente acaba ficando com dó do animal de rua e acaba tratando do animal na rua. Quando você trata do animal na rua, você vai trazer mais animais para a rua e vai, de uma certa forma, mantendo ele saudável, sadio, e ele automaticamente vai se procriar com mais facilidade. É por isso que eu digo, ou o controle através do chipamento, ou, em última hipótese, seria feito o castramento. E a questão de localização, desde o início do governo, quando eu estava ainda no governo Belino, na Secretaria do Governo, nós tentamos e muitas vezes ajudamos a mexer na estrutura da UIPA, na parte física do local que ela está. Porém, a cidade está crescendo, hoje ela está num lugar que já não dá mais, é próximo ao cemitério, já tem o problema de reclamação das residências e, particularmente no meu governo, se for possível, sendo as eleições e tendo a verba para isso, se não tiver, vamos buscar. A minha opinião é que nós devemos arrendar um sítio na cidade, nas imediações da cidade, com uma área não muito grande, porque senão você acaba tendo um gasto desnecessário com parte de terra livre, mas que seja possível você, dentro dessa área, colocar o canil fora da cidade, mas num sítio onde o animal também não precisa ficar preso em jaula, mas sim em áreas maiores, para ele poder ter pelo menos uma qualidade de vida melhor os animais, e ao mesmo tempo não vai estar no centro da cidade, tendo esse problema que hoje as pessoas reclamam em termos de mau cheiro, muitas vezes, que até por mais que a UIPA faça, por mais que ela tente manter, sempre vai haver esse problema. Não tem outra forma. Então, a minha opinião é arrendar um sítio fora da cidade, mas nas imediações, para fazer esse trabalho.
e ao mesmo tempo até depois aproveitar esse sítio com outras atividades onde a gente possa ter alguma coisa da prefeitura, algum órgão da prefeitura que possa inclusive levar para lá voluntários, onde eles teriam a infraestrutura para fazer todo esse trabalho, se possível de equipamento, se for necessário, se possível de castramento, ou até mesmo situações mais simples que às vezes é necessário dentro da UIP e às vezes eles não têm por falta de voluntários, que o pessoal é mais voluntário para arrecadação. Candidato Manuel Marques, vamos só dar uma ajustadinha no seu microfone, né? Rapidinho, só para... Ele parece que caiu um pouquinho aqui. Ao vivo é assim mesmo, gente. Acontece algum probleminha. Só dá uma ajeitadinha no microfone. O Anderson, dá uma ajeitadinha aí para que a gente... a preocupação é que nós estamos em conexão com a Rádio Clube de Itapira, mas já foi primeiro potinho saúde, já aconteceu, o seu microfone está tudo certinho, equipe, beleza, o Anderson e o Murilo. Candidato, agora a pergunta é sobre política, e o candidato pode já pegar a pergunta aqui, está aqui. Qual a sua visão sobre os conselhos municipais? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para a sua resposta. Hoje eu tenho uma visão muito boa dos conselhos. Quando nós iniciamos o trabalho há 8 anos atrás nesse governo, eu era secretário de governo, nós tínhamos a noção e acabamos vendo na prática que todos os conselhos de Itapira eram mais conselhos políticos do que propriamente técnicos. A decisão desse governo, enquanto estive com o Toninho Bellini, e acredito que mantenha-se até hoje, que 2 anos eu estou fora, ele mantém-se dessa forma. Então as decisões hoje são nos conselhos, mas são de pessoas técnicas, da área, sem envolvimento político. Em que pese ter a parte que é necessária na montagem do conselho dentro das pessoas do governo, mas hoje quase todas as decisões, eu acredito que todas, até pelo tempo que eu vivenciei, estava lá, as decisões são técnicas e os conselhos hoje realmente, quando decidem tecnicamente as questões em relação aos projetos que caem no conselho ou a questão das discussões que acontecem no conselho. Por lei é obrigado a ter participação do poder público, mas as decisões, graças a Deus, nesse governo ela tem sido técnica e espero que os conselhos continuem dessa forma. Brida, representante do Mais TV, tem 1 minuto para a sua réplica. Muito bem, eu queria desejar boa tarde a você, JP, aos ouvintes que nos vê aqui e nos ouve pela Rádio Clube, através também aqui do portal Cidade Itapira, no canal da TV PCI. Eu queria continuar no assunto, mas fugindo um pouco da questão do conselho, Mané. Eu ia aproveitar, porque é uma oportunidade talvez única agora aqui. Eu queria falar de política, mas entrar no âmbito agora, ainda nesse processo político de que estamos vivendo. Nós estamos chegando agora na reta final da campanha, acho que tem um pouco mais de uma semana, meus amigos me corrijam, né? Mané, você é experiente, participou de várias campanhas, eu tenho percebido que essa campanha parece que tem alguma coisa atípica, está tudo muito quieto, é o que a gente ouve nos 4 cantos da cidade. Muitos dizem que tem gente escondendo alguma coisa para cá, outros deixando alguma coisa para a última hora de lá. Na opinião do candidato Manuel Marques, por que nós estamos vivendo esse momento, essa quietude na cidade? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para a sua réplica. Olha, particularmente eu também nunca vi uma eleição tão tranquila do jeito que ela está sendo, sem ataques pessoais e tudo mais. E eu sou muito claro quando eu falo, eu acho que isso se deve à ausência física do deputado Barros Munhoz na cidade. Porque por trás do bastidor ele apoia o candidato dele e nós sabemos disso, tanto financeiramente quanto politicamente. Mas a ausência física dele sempre causou um furor maior na política itapirense e, de uma certa forma, isso atrapalhava sempre, acabava partindo para questões pessoais, até pela maneira que ele administrou por 30 anos. Mas eu acho que, além disso, não só por isso, também não vamos dizer que tudo é culpa do deputado, eu acho que os candidatos têm se respeitado. E eu acho que isso tem sido o ponto maior dessa quietude. A quietude em relação à população é difícil de avaliar. Hoje nós não sabemos dizer se ela já está decidida, hoje nós não sabemos dizer se ela está indecisa, se ela já tem o voto definido por uma questão ou não, se ela tem um candidato definido. Mas de qualquer forma eu acho que a cidade ganhou. O processo democrático reestabelecido em Itapira por esse governo, porque por mais que se digam muitas coisas, foi essa redemocratização, e eu espero que ela continue dessa forma. Nesses 8 anos, eu acho que também propiciou essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Tanto é que políticos tradicionais do sistema antigo estão perdidos em como fazer política. Não sabem muitas vezes como agir nesse momento. Eu, quando converso com políticos todos os dias, a gente tem amizade com políticos de todos os grupos, né, dos 3 grupos, a maioria deles não sabe o que fazer
para poder atingir o eleitor. A maioria não está sabendo porque ele ouve uma coisa numa esquina, exatamente diferente em outra esquina e mais diferente ainda na outra esquina. E aí você fica confuso. E é isso que eu acho que a política tem, de uma certa forma, feito essa alteração, essa mudança. Debate Rádio Clube, Portal Cidade Itapira, Jornal A Cidade. Agora vamos para o terceiro potinho, né? É lazer, cultura, esporte, turismo, meio ambiente. Candidato Manuel Marques, vamos para a pergunta. Qual será a sua atitude, candidato, diante do pedido de derrubada de uma árvore? O senhor tem 3 minutos para essa resposta. Olha, a atitude tem que ser a correta, que é, primeiramente, já que você tem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que se faça uma avaliação do porquê está sendo pedido, se a árvore está condenada ou não está condenada. Se ela não estiver condenada, não tem por que derrubar, a não ser que ela esteja causando um problema que você não consiga mudar. E mesmo se você tiver que chegar a essa conclusão, eu ainda sou favorável no mesmo sistema que se adota hoje em dia em termos de reflorestamento. Cada vez que você complica uma área ambiental, você é obrigado a constituir uma área muito maior do que aquela que você complicou. Então, assim, se você não tiver saída e tiver que derrubar, eu entendo que ele tem que reflorestar 2 ou 3 em a troca de 1, 4 ou 5. E se for necessário, não for necessário, não tem por que derrubar, muitas vezes por capricho ou tudo mais, que isso às vezes acontece. Agora, se ela tiver contaminada, perdida ou muitas vezes não tem como recuperar, é melhor que você tire antes, porque nós tivemos a questão de 2 anos aí, quando deu uma chuva muito forte, árvores condenadas que acabavam não sendo extraídas e elas acabaram caindo em cima de residências, em cima de carros, e esse também é um problema que você tem que estar sempre atento. Dá um vendaval, se a árvore estiver condenada e ela for de grande porte, que atinja uma distância grande com a sua queda, já aconteceu em Itapira há pouco tempo, porque aí você não acha ninguém que não quis que derrubasse, ele não se responsabiliza. A responsabilidade sempre fica para o poder público, então é o poder público que tem que tomar as decisões, então cabe essas avaliações. Muito bem, agora representante do jornal A Cidade, o Beto Colosso, tem 1 minuto para sua réplica, Beto. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, JP, Manuel, aos ouvintes, internautas da TV PCI. É até engraçado que essa questão tenha caído para mim, porque justamente há 2 semanas atrás a gente publicou uma matéria da derrubada de 2 jatobás na Vila Kennedy, né, que teria sido autorizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e aí deu toda uma conversa. Manuel, você acabou de falar que considera os conselhos como um órgão efetivo da nossa sociedade. O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem reclamado que o município, o executivo, tem tomado decisões alheias à vontade e até supostamente teria suprimido alguns artigos do Código de Meio Ambiente do município. Você tem conhecimento disso? O que você tem a falar sobre isso? E também gostaria de saber, assim, da sua opinião, se toda derrubada de árvore precisa passar necessariamente pelo condeno. Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para sua réplica. Olha, Beto, quanto à questão dos conselhos, principalmente do meio ambiente, quando eu cheguei de volta para a Câmara, a matéria estava para ser votada, a discussão tinha sido feita pelo meu antecessor, que era o Mário Fonseca, era o meu suplente, e quando se votou, só veio essa reclamação a posteriori, porque na época acho que foi até eu mesmo que estava lá e coloquei em votação. Então nós colocamos em votação já o projeto que havia sido discutido. Mas eu entendo que, principalmente o Conselho do Meio Ambiente, ele se reuniu muitas vezes, discutiram as formas, as penalidades e tudo mais. O Conselho deve ter sua ferramenta para poder entrar contra o município quando o município não age. O problema é que a grande maioria das pessoas, eles só pedem, na realidade eles não agem quando deveriam. Se tem ferramenta legal para que você possa agir contra o município, que o faça. Eu acho que as pessoas ficam muito presas a conceitos, porque eu vou estar muitas vezes, talvez ofendendo o prefeito ou o secretário da pasta. Eles têm que entender que a instituição prefeitura não tem pessoas para serem ofendidas. A instituição tem representantes colocados às vezes ou pelo povo, que é o prefeito, o vice, vereadores, ou às vezes é colocado a posterior pelo prefeito em nomeação. Então, se tem meios legais para poder você buscar o que diz o conselho, o que diz a lei, você tem que aplicar ela na forma da lei, não tem outra forma. Então, não adianta reclamar, tem que partir para ação. Muitas pessoas gostam de reclamar, mas nunca entram na linha de frente para poder fazer o embate. Elas preferem se esconder atrás de outros e depois participar só do sabor da vitória. Mas na hora de levar pancada, a maioria não quer, não. Na questão dos conselhos, eu diria isso. Então, tem meios legais? Parta para os meios legais, que é necessário.
a segunda colocação. Na sua opinião, Só um minutinho. Você não tem esse direito, Beto. Desculpa, então. Não, era só para relembrar, desculpa, JP, na questão se todas as árvores, todos os pedidos de derrubada tem. Eu acredito que sim, até porque a partir do momento que você tem a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que criar um sistema. Se ela entende que algumas árvores não necessitaria passar pela mão dela, mas eu acho que todo o requerimento tem que ser feito, eu entendo que simplesmente se você tiver uma cartilha do que pode e o que não pode, não precisa necessariamente o secretário estar respondendo ou a pessoa responsável ali pelo meio ambiente. Se você tem uma cartilha que diz isso pode, isso pode, isso pode, quando chegar o próprio funcionário já pode deferir automaticamente, porque já tem uma cartilha de certas coisas que não tem a necessidade de você estar todas as vezes fazendo uma análise prévia, até porque nem tudo necessita, a não ser as árvores que têm até umas proteção ambiental, outras de uma extrema raridade, e tem algumas que são plantadas inclusive para cultivo e poda realmente normal. Então basta você ter uma cartilha do que pode e o que não pode, do que é fácil e tecnicamente possível, sem ter que passar por alguém especialista. E o que for necessário passar pelo especialista, que assim o seja. Eu entendo que todas têm que passar, até para não gerar conflito. Isso pode, isso não pode. Estando autorizado, responde quem assinou. Muito bem, vamos já para o quarto pote, né? Vamos, educação, candidato Manuel Marques. Vamos com a pergunta. Educação. Você tem algum plano para melhorar a educação na cidade, candidato Manuel Marques? Tem 3 minutos para a sua resposta. Olha, JP, a educação acho que foi uma das áreas que o governo Bellini, que eu comecei com ele, o primeiro mandato, eu tive praticamente 3 anos juntos, mais investiu. Então, assim, além de tudo que foi feito na área da educação, e eu pretendo manter, que é a merenda de qualidade, que dê uma condição melhor para as crianças, que criança com estômago cheio estuda melhor, além do uniforme gratuito que foi dado em 8 anos, que na minha visão é um processo de socialização da criança, onde você não tem diferença de uma criança para outra mais, investiu-se em equipamentos, investiu-se nos professores, na capacitação, investiu-se na escola em tempo integral, investiu-se no pagamento religiosamente em dia da ajuda de custo para os universitários viajarem, investiu no cursinho pré-vestibular municipal gratuito que não havia. Eu particularmente manteria tudo isso com ampliação, principalmente da escola em tempo integral, talvez dinamizando um pouco mais o que ela já existe dentro dela hoje, porque isso tem que estar sendo sempre revisto pela qualidade que você tem que estar dando para os alunos. E eu tenho uma proposta maior que assim é em cima do apostilamento. Tendo em vista que você é obrigado a gastar 25% na área da educação, e esses 25% ele é muito restrito ao que você pode ou que você não pode, tem muita coisa que você investe e não é considerado educação pela forma que o governo determina, eu investiria no apostilamento. Eu investiria talvez na compra de um sistema de ensino mais avançado ainda do que nós já temos, porque existem sistemas de ensino que são sempre mais avançados, é um processo de educação em franco crescimento sempre, tanto na área pública, mas ainda mais na iniciativa privada. Eu usaria esse dinheiro e compraria o sistema de ensino para a rede pública municipal, muitas vezes até algum ensino de redes particulares que pudesse dar um upgrade na área da educação dos alunos da rede pública, e começaria isso ano a ano. No primeiro ano compraria para o primeiro ano, no segundo para o primeiro para o segundo, no terceiro para o primeiro, segundo, terceiro, no quarto, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e em 4 anos a gente colocaria já nos primeiros 4 anos essa nova fórmula de ensino, que é o sistema de apostilamento. Eu investiria muito nisso. E ainda no ensino, investiria no ensino profissionalizante. Acho que a maior carência nossa hoje é o ensino profissionalizante em Itapira. Quando eu digo profissionalizante é o quê? É na questão de fazer cursos práticos para os alunos, para os jovens de Itapira que hoje não podem entrar no chão de fábrica, mas voltados quase que exclusivamente para as indústrias de Itapira. Por isso que seria o quê? A criação da Escola Municipal Profissionalizante, aonde a gente faria uma parceria com o Senac, Senai, para que o professor fossem deles, a certificação fossem deles, mas o controle dos cursos a ser efetuado seria da Prefeitura Municipal, em conjunto, trabalho conjunto com as empresas de Itapira, para a gente desenvolver curso profissionalizante para as empresas de Itapira e para o jovem itapirense, porque nós estamos começando a perder as nossas mãos de obras para quem vem de fora de Itapira e aproveitando muitas vezes a qualificação que tem e ganhando os nossos próprios empregos aqui. Nino Marcati, representante do portal Cidade Itapira, tem 1 minuto também para a sua réplica. Bom, primeiramente agradecer a presença do Manuel Marques aqui nos nossos estúdios, e esse tema é interessante. Manuel,
Educação é uma coisa que no Brasil sempre foi assim, todo mundo fala que merece investimento, coisa e tal, mas na hora H, como ele é um trabalho de longo prazo, não rende voto e a coisa fica esquecida. Hoje nós temos metas, né, para que as escolas, a gente consiga melhorar a nossa posição em termos de rendimento do aluno. Mas eu acho que o município ele pode ousar um pouquinho mais, porque ele pode estabelecer suas próprias metas. E tem que estabelecer metas e cobrar resultado de todo o sistema. Você pensa em alguma coisa sobre isso? Olha, Manuel Marques tem 3 minutos para a sua tréplica. Olha, Nino, na realidade, Itapira já está um pouco acima da meta que deveria estar atingindo esse ano. Mas isso não é você não tem que ficar se vangloriando disso, porque, como eu digo, na educação, tudo que você investir, quanto mais rápido for o investimento, melhor será o retorno. A minha intenção é sempre trabalhar na educação. O que eu critico hoje na questão a nível governamental, que, por exemplo, quando você investe num cursinho pré-vestibular municipal gratuito, você não pode abater ele nos 25% da educação. Quando você investe no universitário para ele ter condição de fazer uma faculdade fora, você não pode abater isso no processo dos 25% da educação. Quando você socializa uma criança através da doação de kit escolar, material escolar, uniforme e tudo mais, você não pode abater nos 25% da educação. Então a educação que já te consome 25%, que alguém deve ter feito esse cálculo algum dia para chegar nesse patamar. Mais o que você acaba investindo por fora, você acaba investindo hoje em Itapira muito mais de 28%, 29% na área da educação. Então nós temos que continuar nessa linha e onde eu ainda pretendo comprar o sistema de apostilamento, que é o quê? Já são sistemas que estão mais avançados na área da educação hoje em dia. Por isso que a minha intenção é comprá-lo e começar a colocá-lo no sistema público de ensino, porque você só ouve todo mundo falar que a escola particular é melhor. Só que na hora de ir para a universidade, todo mundo quer ir para a pública. Por que há a diferença da escola na universidade pública da escola pública? Quem é que faz a política da educação no Estado de São Paulo hoje? PSDB. E continuamente nós temos visto o quê? Que os estados que consideravam antigamente a educação pior que o Estado de São Paulo, hoje já estão batendo o Estado de São Paulo em nível de educação. Estados do Norte e Nordeste, que todo mundo achava que era pior, hoje, em termos de disputas a nível nacional, em termos de reconhecimento através de prêmios da área de educação, esses estados já estão começando a bater São Paulo. E quem é que cuida da educação do Estado de São Paulo? PSDB há tantos anos. Então nós temos realmente que ousar, já que nós não podemos esperar muito do governo do estado, nas escolas municipalizadas, nós podemos fazer algo, nós temos feito aqui em Itapira nesses 8 anos, né? E nós vamos continuar fazendo dentro do meu governo a partir de 1º de janeiro, incrementando um pouco mais ainda na questão da educação. Logicamente que sempre contingenciando dentro da possibilidade do gasto que você tem, porque o orçamento é aquele, não adianta você também sonhar alto demais, querer vender um monte de impropérios, aí, um monte de coisa que você acha que poderia fazer e na realidade depois o orçamento não contemplar. Sempre tem que se pensar em fazer, mas mantendo-se o que tem e acrescentando algo mais. E se possível, muitas vezes você vai conseguir isso só através de uma gestão administrativa. Às vezes você pode cortar em algum lugar que às vezes você tem um excesso ou às vezes uma administração que você possa mudar, mas para continuar investindo na educação, e eu acho isso sempre válido e necessário. Manuel Marques, agora nós vamos partir para a administração e habitação, é o 5º potinho, o candidato pode escolher a pergunta aqui. O senhor, candidato, vai aumentar o IPTU? O senhor tem 3 minutos para essa resposta. Olha, na realidade esse ano já não vai aumentar o IPTU, segundo informações que nós temos do prefeito Toninho Bellini. Eu não pretendo aumentar o IPTU, porque o IPTU, a arrecadação dele já sobe automaticamente todos os anos. As pessoas têm mania de achar que só sobe a arrecadação do IPTU aumentando-se a tarifa. Na realidade não, nós ficamos muitos anos aumentando demais o IPTU, outro governo, o governo anterior, subia todos os anos muito acima da inflação, a ponto de a gente chegar a pagar quase que um aluguel em vez de pagar IPTU. Nesses 8, 9 anos que não se subiu o IPTU, e eu acredito que ainda há um pouco de gordura que dá para você queimar, não tem necessidade de aumentar o IPTU, porque a arrecadação sobe automática com os novos loteamentos, sobe automática com as novas construções, sobe automaticamente com as novas casas populares que estão sendo entregues e, acima de tudo, sobem também com as reformas. Quando você faz ampliação, automaticamente, para você ter essa aprovação de ampliação na prefeitura, a planta de valores muda e aumenta o IPTU. E, basicamente, nós temos acompanhado nesses anos que esse aumento de IPTU, ele tem sido normal, acima até da inflação, a própria geração dos novos imóveis.
Isso aí, aliado ao processo que nós fizemos na parte de impostos, onde as empresas do município hoje recolhem bastante, e onde nós fizemos uma transformação na área do ISSQN, quando reduzimos de 5 para 3, e em vez de cair a arrecadação, ela triplicou, automaticamente esses impostos foram suficientes para você compensar o não aumento do IPTU, então não tem por que aumentar o IPTU dessa forma, enquanto persistir essa situação. Betusca, representante da Rádio Clube de Itapira, tem 1 minuto para sua réplica. Candidato Manuel Marques, o IPTU, todos os candidatos estão falando que não se aumenta mais. Mérito, na realidade, da gestão de vocês, que segurou o IPTU realmente durante os 8 anos. Porém, a habitação não foi mérito nenhum de vocês. Muito pouca casa popular foi construída e parece que há um represado esse desejo da população ainda pelas casas particulares. Muita gente casa, muita gente procurando casas ainda, e essa não foi uma prioridade do governo. No seu governo será? O candidato Manuel Marques tem 3 minutos para sua réplica. Olha, no meu governo vai ser da mesma forma que foi até aqui. Nós vamos fazer o mínimo necessário de casas populares, porém incentivaremos cada vez mais que a pessoa que tem emprego, ela possa construir sua própria casa do seu gosto. As pessoas confundem casa popular com moradia. A moradia você não precisa conseguir só através de casa popular. Se você está empregado, se você e a sua família está empregado e você tem renda suficiente, se você for em qualquer órgão, qualquer instituição financeira hoje e você tiver o crédito e o valor, você consegue financiar a sua casa do jeito que você quer e muitas vezes pagando o mesmo preço de uma casa popular. Então não é que não se construiu casa popular. Muita gente em Itapira hoje já constrói a casa popular dele da maneira que ele acha melhor. Tem várias pessoas que fazem isso hoje na cidade, várias construtoras que fazem isso na cidade, e isso de uma certa forma praticamente compensa às vezes a falta de casa popular. As pessoas confundem muito quando dizem que falta casa. Por exemplo, tem candidato dizendo que falta 7.000 moradias no município. Se você multiplicar 7.000 moradias por município, uma média de 4 pessoas por casa, que é o comum, são 28.000 pessoas que teoricamente precisam de casa. E você vê alguém na rua? Você vê em Itapira alguém embaixo da ponte? Você vê alguém morando embaixo de árvore ou em favela? Nós não temos isso. Na realidade, as pessoas procuram casa, quem são? Jovens que hoje já são responsáveis, já estão pensando no seu futuro de amanhã. Jovens que estão pretendendo se casar, ele faz uma inscrição, às vezes a namorada faz, são 2 inscrições, mas se os 2 se casarem, vai cair para uma inscrição. E a questão é o seguinte, nós temos hoje um cadastro da necessidade de Itapira, que nós iniciamos nos nossos 8 anos. Porque quando nós chegamos, não havia quase dados cadastrais referente às outras inscrições. Por isso que muita gente reclama que faz 20 anos, 30 anos que ele tem pedido de casa e não consegue casa. Hoje os critérios são outros. Hoje, para conseguir casa, a pessoa tem que estar morando 5 anos no município. Ele tem que ter o crédito dele aprovado, porque as casas que nós fizemos foi feito todo pela Caixa Econômica Federal. Hoje eles precisam ter a renda necessária. Teve 2 subsídios do governo federal. Um onde era um subsídio menor, precisava de uma renda maior. O outro era um benefício maior para as pessoas realmente necessitadas. Então, é muito complexo falar em falta de moradia, mas eu falo o seguinte, basta andar para Itapira e ver se alguém mora na rua ou em favela, que você vai ver que a realidade é bem diferente do que se prega para a rua hoje em dia. Muito bem, vamos agora para o 6º pote, segurança pública, transporte, mobilidade, acessibilidade e inclusão. Candidato, me ajude, por gentileza. A pergunta para o candidato Manuel Marques. O que você me diz sobre o trânsito na cidade e como podemos melhorá-lo? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para a sua resposta. Nosso trânsito, principalmente em horários de pico, ele se torna caótico. A nossa cidade não é uma cidade projetada, são ruas estreitas, é uma cidade antiga e que não se pensou no passado em termos de logística de trânsito. Então hoje, na realidade, meu plano de governo contempla a necessidade de contratação, primeiramente, de uma empresa especializada em trânsito, que venha de fora e olhe com um olhar técnico, ao invés de olhar com o olhar apaixonante do morador de Itapira. Às vezes você vai mudar uma mão de direção, 10 é a favor, outros 10 são contra. Você pretende colocar um semáforo, aí porque vai atrapalhar o trânsito. Você pretende, então na realidade você tem que ter o quê? Trazer uma empresa especializada no ramo, que é da parte de trânsito, fazer todo o estudo
e simplesmente fazer uma alteração e aguentar as consequências. O problema é que a maioria das vezes, quem está na gestão pública não quer se comprometer e tomar decisões. Eu não tenho problema nenhum de tomar decisões. Aliás, se a gente tomar uma decisão e ela não funcionar, fazemos um novo estudo, se tiver que alterar, altera. Mas que é necessário uma reformulação do trânsito de Itapira, é necessário. Por exemplo, você pega hoje a Avenida Rio Branco, no horário de pico, não anda. Se tiver, ainda porque nós tiramos no nosso governo os caminhões e as carretas e passamos a andar só pela Italianos. Porque se colocar 3 carretas hoje que vem descarregar na Penha, uma atrás da outra, cada vez que ela passar de um semáforo, ela vai parar no outro sem ninguém andar no trânsito. Se colocar 3 ônibus um atrás do outro, você não anda hoje na Rio Branco. Hoje só desce a rua, nós fizemos o calçadão, propiciou que andasse rápido, em contrapartida hoje, às vezes no dia que lota na praça, você quase não anda. Você vem dos pratos, se não tivesse hoje o semáforo que é colocado em 3 fases, que foi colocado nesse governo, hoje você não adentraria mais a 15 de novembro. Hoje você tem o problema da passagem em nível ali no Embaixador de Pedro de Toledo. Aí tem gente que quer que você coloque quebra-molas, lombada na descida. Quer que você asfalte um lugar que se tornaria liso com chuva. Quer que você coloque semáforo, não tem jeito. Então você tem que ter um estudo. Eu, enquanto estive no governo, conseguimos até comprar aquela continuação da rua 7 de setembro, que agora, ao você simplesmente fazer ela, você vai jogar o trânsito da parte de cima da Avenida Rio Branco, você vai jogar na Italianos, sem ter que cair na Rio Branco. Então basta um complemento. Só que se você sobe hoje o viaduto Tiradentes, ele vem aberto com 10, 12 metros e afunila para 4. É muito complicado. Hoje nós temos que fazer gestão de longo prazo. Inclusive na subida do Tiradentes tem que começar a se desapropriar residências até chegar na praça, e o último lá é um prédio, para que você possa fazer um alargamento da rua, para você não ter mais aqueles acidentes que acontecem quando a pessoa entra da Embaixador e tem que embicar quase no meio da rua, e aí vira e mexe acontece acidente naquele cruzamento. Então assim, nós temos visão. Você sobe a subida da Santa Casa, por exemplo. No meu entender, ali tem que ser só subindo, mas depende de uma questão técnica. Porque quem desce ali, se ele vai para Rio Branco, ele pode virar à esquerda. E se ele vai passar para a parte alta da cidade, ele vai para a direita e resolve. Seu tempo acabou, candidato. O Bridando Mais TV Itapira tem 1 minuto para sua réplica. Mané, em cima do tema aí, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Nós estamos falando de trânsito, são 2 questionamentos que muitas pessoas estão fazendo. Primeiro, o que você acha dessa passagem em nível que foi feita na José Bonifácio, que é objeto de muita crítica por alguns, né? O porquê daquilo, inclusive, foi existir naquela. O que você pensa disso? E também uma outra questão ligada muito à questão do transporte é a qualidade do asfalto, principalmente nos bairros. Nós temos aí asfaltos de muito tempo e está praticamente deteriorado. Muita gente, muitos motoristas reclamam até de prejuízos em seus veículos por conta disso. O que você pensa disso e o que pretende fazer em cima disso? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para sua réplica. Olha, a questão da passagem nível no calçadão da praça só reclama quem anda de carro, porque as senhorinhas, os senhores aposentados, pessoas com deficiência, para atravessar de um lado para outro para a rua, a única forma que tem hoje é essa daí. Então é muito fácil, porque às vezes quem anda de carro não respeita o pedestre. Então eu acho ótimo aquilo ali, pode ter tido erro quando foi confeccionado, talvez no horário ou no dia, e a empresa que o fez errado, teve que refazer sem ônus para a prefeitura. Mas a questão hoje é fundamental, é necessário, e principalmente quando a gente tem que passar a respeitar o pedestre. Não é só carro que anda na cidade, anda pedestre, anda ciclista, anda pessoas com necessidades especiais que necessitam dessa passagem nível. Então não cabe a nós aqui, nem mesmo sendo a minoria, só criticarmos. Nós temos que também averiguar o lado das outras pessoas. A questão do asfalto, Itapira todo dia, se chover, vai abrir buraco, todo dia vai estar fazendo a operação tapa-buraco. Mas o governo, pelo que eu tenho notado, tem optado em asfaltar e recapear os bairros por inteiro. Tem feito isso em 7, 8, 9 bairros da cidade já, pelo acompanhamento que eu tenho. Eu particularmente acho que tem que continuar recapeando os asfaltos, porque são asfaltos antigos, muitos deles com mais de 20, 15 anos. Falar da qualidade hoje não adianta, que a gente já fala há muitos anos. Agora, choveu, vai ter buraco. E tapar é necessário. Não adianta tapar buraco em época de chuva, porque ele abre novamente. Só tem que ser no dia seco. Muitas vezes o que as pessoas fazem? Vamos criticar porque está cheio de buraco. Só que se você ficar só tapando buraco e gastando o dinheiro da prefeitura só em massa para colocação, se você colocar no final do ano o custeio dessa quantidade de massa, compensa a gente sofrer um pouquinho mais e recapear um bairro inteiro. Porque a cada vez que você recapeia um bairro inteiro com asfalto de qualidade, ele vai voltar a durar muito mais anos, e aí buraco dificilmente você vai ter.
e você vai tapar isso aos poucos. Não dá para asfaltar a cidade de uma só vez. É por isso que está sendo feito por bairros e a cada momento que se tem verba própria ou se consegue algum financiamento de longo prazo e num custo menor, como tem acontecido. Então você tem que adotar essa linha. Não adianta ficar gastando dinheiro com tapa-buraco se você vai abrir o buraco amanhã de novo. Eu sou da opinião que tem que recapear os bairros por inteiro e resolver por atacado o problema. E lógico, vai fazendo paliativo, tapando um buraco ou outro quando ele é muito problemático. Mas no dia a dia, eu prefiro partir para o lado do recapeamento dos bairros como um todo. Muito bem, terminamos aqui a primeira rodada de perguntas. Hoje o candidato Manuel Marques, do PTN, PPL, PRP, PV, PSL, PTdoB. Dia 14 nós tivemos aqui o candidato a prefeito Alberto Mendes, dia 21 o candidato Paganini, hoje recebendo o candidato Manuel Marques, e amanhã teremos de candidatos a prefeito, todos eles amanhã às 12 horas e 30 minutos. Lembrando que no dia 22 nós tivemos a participação do Dado Boretti e também do Toninho Orsini aqui no debate de candidatos a vices. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo, foi tudo legal, tá tudo bem, candidato, legal com todo mundo. A gente vai para o primeiro intervalo comercial, a Rádio Clube de Itapira, Portal Cidade Itapira e Jornal A Cidade, nas eleições 2012.
Eleições 2012, voltando com a segunda rodada de debate, a segunda rodada de perguntas para o candidato Manuel Marques, representando o PTN, PPL, PRP, PV, PSL, PT do B. Candidato, agora a gente vai recomeçar com saúde, política pela ordem, né? Lembrando que estamos pela Rádio Clube de Itapira AM 930 e também pelo portal Cidade de Itapira. Lembrando que não só esse debate, como os outros debates, todos ficarão agendados, arquivados, à disposição dos ouvintes da Rádio Clube, podem acessar a Rádio Clube de Itapira ou também o portal PCI para, novamente, se quiser, ouvir ou acompanhar esse debate. Voltando com a segunda rodada, tá tudo bem, candidato? Tirando o seu Palmeiras que tá ruim, tá tudo bem, né, candidato? Então vou recomeçar aqui com saúde agora. Tá tudo bem, mas na próxima você começa falando que é do PV e tal, porque o 43 é do PV. Então vamos pôr pela ordem aqui, vamos só inverter a posição. Então eu vou repetir. A pergunta, essa aqui é cumprida, hein? Vai ter que dar tempo para o mediador também. Saúde, candidato. Sabendo que toda vez que abre-se um novo programa na área de saúde, obrigatoriamente parte ou a totalidade dos gastos vem da prefeitura. No mínimo 15% da arrecadação do município deve ser investido diretamente na saúde. E o que o faturamento da prefeitura é variável. O que fará, candidato, quando o valor a ser investido na saúde ultrapassar as previsões? Cortará programas, candidato Manuel Marques? 3 minutos para a sua resposta. Olha, aí já cabe a você, antes de você implantar um novo programa, ver se você tem condições de fazê-lo. Normalmente os programas eles são mandados pelo governo federal, com uma boa parte, às vezes até com 100%, mas se você implementa ele mais, você acaba gastando um pouco mais. Então cabe a você, antes de implantar qualquer novo programa, verificar se a sua condição financeira vai ser possível. O problema é que às vezes a pessoa, para poder fazer, vamos colocar o programa, não faz o estudo adequado. Coloca-se o programa primeiro e depois vê o que faz. Não vai dar certo nunca. Porque o cobertor, como diz, o orçamento é de um tamanho. Cobriu a cabeça, descobre o pé, o que diz o Hélio Citrango. Cobriu o braço direito, descobre o esquerdo. Então, você não tem que cortar programas para implementar outros. Você tem que analisar, primeiro tem que manter o que você tem. Muito bem mantido e não é fácil. Para você colocar qualquer novo programa, você tem que fazer uma avaliação financeira, senão é melhor você adiar esse novo programa que você ainda não conta, do que você simplesmente, para pôr um novo programa, ter que cortar outro. Às vezes você pode acabar pegando um programa que é novo, mas não é tão necessário quanto que você tem. Então eu não sou favorável a cortar nada nunca. Eu, antes de colocar novos programas, eu vou fazer uma avaliação financeira da possibilidade. Ou se há alguma forma de você fazer uma readequação dentro dos outros programas que comporte mais esse. Caso contrário, eu prefiro adiar o novo programa. Representante do Jornal A Cidade, tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato Manuel, a gente sabe que saúde é uma questão primordial, né? Pode-se falar em educação, em trabalho, emprego, mas a saúde acho que vem em primeiro lugar. Gostaria de saber quais são as suas propostas para o Hospital Municipal. Candidato Manuel Marques, tem 3 minutos para a sua réplica. Olha, Beto, nós temos um problema que acontece com frequência, a falta de médico às vezes, que se o médico falta, você às vezes não tem médico para repor. Porque o problema do poder público é que você só pode contratar mediante concurso. Quando você contrata mediante concurso, se você tem mais pessoas esperando no concurso, se sai um médico, você pode chamá-lo. Se você não tem, você tem que fazer novo concurso. O que tem acontecido, a formação de médicos, ela tem sido menor em algumas áreas. Por exemplo, aqui em Itapira, nós temos problema com pediatras e às vezes ginecologista. Isso tem tido uma formação menor nessas áreas, segundo o que nós sabemos. E você acaba tendo a deficiência. Às vezes você não consegue trazer médico para a sua cidade, porque outras cidades de grande porte às vezes pagam mais. Então, na minha opinião, só tem uma forma. Você tem que fazer uma terceirização de uma empresa de médicos, aonde no momento que você necessitar, você vai pagar mais caro, mas você vai ter onde buscar o médico. É necessário isso, mesmo indo a contragosto do sindicato, que é contra a terceirização. Mas é necessário você ter uma terceirização de uma empresa médica que tenha médico disponível, como é hoje a UTI do Hospital Municipal. A UTI do Hospital Municipal é terceirizada e você nunca viu falar que falta médico. Por quê? Porque a responsabilidade do médico estar lá todo dia dessa empresa, sob pena de não recebimento ou até de quebra de contrato. E você nunca tem problema com a falta de médico na UTI. Nós vamos ter que atuar da mesma forma, tanto no pronto-socorro, e nós temos a intenção de montar ali o pronto-socorro infantil separado do pronto-socorro de adulto. Por quê? Porque hoje, chega no sábado e domingo, você já fecha as UBS. Então você, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós tínhamos 8, passamos a ter 10 UBS. Se você já não tinha médico, às vezes com deficiência, para 8, para 10 vai ser maior.
Então você pode continuar tendo programas nas UBS, mas ter um plantão diário, cedo, à tarde e à noite, de médico infantil, porque você já tem no pronto-socorro, que também seja abarcado por essa terceirização o médico pediatra e manter o atendimento, porque aí qualquer ponto da cidade que você saia, mesmo que ficando um pouco mais longe, mas a pessoa vai chegar e sabe que vai ser atendido a criança e separado do atendimento do adulto. Essa é necessária. E ainda ali para a área de saúde do hospital, montar um centro de diagnóstico, porque Itapira não tem aparelho de ressonância e o aparelho de tomografia que existe na cidade não é nem da Santa Casa e nem do hospital, é dos médicos particulares. Quando se faz alguma coisa é porque o sistema de saúde paga. Então nós temos que ter esse centro de diagnóstico. Nós temos que buscar isso em Brasília, São Paulo, porque aí para você ter um médico para dar o diagnóstico é uma coisa, mas para você ter um aparelho que hoje custa mais de 3 milhões é mais difícil, somente com verba ou estadual ou federal. Então, o maior projeto na área de saúde, na minha, seria a terceirização da mão de obra médica no pronto-socorro. Ter à disposição. Não que nós não vamos ter os médicos contratados e concursados, mas ter um apartado nessa empresa, onde na emergência eu possa buscar. Nós vamos viabilizar isso, se for legal, nós vamos fazer isso, mesmo que a contragosto de alguns, porque o mais importante do que obrigar a ficar brigando é atender a população. Então, eu vou atender a população e a briga eu vou tratar ela paralela do jeito que ela tem que ser tratada. Candidato, agora a gente vai falar sobre política. A pergunta é sobre política. Fica à vontade para pegar a sua pergunta. Qual a sua posição em relação aos escândalos envolvendo corrupção, políticos recebendo propinas para beneficiar determinadas empresas? Candidato, tem 3 minutos para a sua resposta. Olha, eu acho que tem que fazer o que está sendo feito aí no caso do Mensalão. Tem que se abrir processo, tem que ser julgado. O que precisa diminuir é a pouca vergonha de você ver aí ministro do Supremo discutindo, tentando defender políticos aí, enquanto outros estão tentando fazer a moralidade. Infelizmente, ainda a maioria dos políticos acabam não sofrendo as punições. Agora, logicamente, tem que ter um processo justo, porque às vezes a pessoa é envolvida. Aí eu concordo de você estar defendendo, mas você tem que levar até o limite. O problema é que o Mensalão, quando foi que aconteceu? E olha quando está sendo julgado. Coincidentemente ou não, em época de eleição. O Brasil não pode andar mais só as coisas na época de eleição. O Brasil não pode mais só estourar escândalo de corrupção em época de eleição. Se a corrupção existe todo dia, ela tem que ser averiguada todos os dias. Se existe escândalo de corrupção, de Mensalão ou de qualquer outra situação, é todos os dias. Haja visto o próprio deputado Barros Munhoz. Depois de 11 anos, foi até prescrito algumas coisas aí do processo dele, agora que o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu quebrar o sigilo bancário, o sigilo do processo que existia, e simplesmente liberar depois de 11 anos. Tá certo? Se tem a prova na mão, se tem o processo na mão, tem que ser julgado. Se ele for inocente, que seja inocentado. Se for culpado, que seja culpado. Já escapou de algumas coisas, já houve prescrição, e aí nós vamos dizer o quê? Não podemos dizer que é culpado nem que é inocente, mas o processo de 11 anos esperando, isso aí é por isso que continua a política brasileira como ela é. Enquanto a justiça não começar a ser feita com rapidez, não tem jeito. Como é que a justiça na área eleitoral ela anda a passos rapidíssimos? Em questão de horas você decide uma eleição, em questão de horas você decide processo, e nas outras não é possível fazê-lo. Eu acho que é questão de você mudar o sistema do judiciário, tem que ter formas, tem que dar andamento, tem que correr como corre no eleitoral. Se o eleitoral é possível fazer, que compromete a situação de um país, que define o destino de um país, a legislação, a candidatura de alguém, tem que ser possível que os outros também façam o mesmo. Não podemos mais adiar. E se for o caso, já que é questão de corrupção na questão política e de governo, se não é tudo, que trate pelo menos essa situação da mesma forma que é tratado hoje a legislação na política. Se a legislação na política é rápida, quem está sendo processado é político, que seja da mesma forma, que seja no mesmo sistema que é hoje o sistema eleitoral brasileiro. Nino Marcati, representante do portal Cidade Itapira, tem 1 minuto para sua réplica. Manuel, essa questão da corrupção é uma coisa aqui no Brasil, ela chegou com Cabral, né? A gente sabe disso. E eu não condenaria a justiça do ponto de vista do trabalho do judiciário. Não vou dizer aqui que eles são perfeitos, não. Eu condenaria, sim, o poder legislativo brasileiro, né? Que na hora de fazer as leis, né? Elas acaba sempre criando os mecanismos para que o processo no judiciário se consiga ir encontrando caminhos, né? E também o trabalho das empresas
porque a gente nunca pode esquecer as corruptoras, que montam verdadeiros esquemas, redes no Brasil todo, no país todo, buscando corromper os prefeitos, os governadores, enfim, que hoje é muito difícil um prefeito assumir a prefeitura e não entrar nessa rede. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para sua réplica. Tréplica, aliás. Nino, é mais complexo do que parece. Já começa, por exemplo, quando você fala do legislativo, e o legislativo já começa a ser corrompido antes mesmo do processo eleitoral, quando o político tem uma certa influência e rouba ou compra partidos por São Paulo para tomar os partidos do interior, como aconteceu aqui na nossa cidade. Então você já começa a montar então a sua rede de corrupção, quando você começa a cooptar partidos que deveriam decidir por si própria a necessidade. Segundo, a pluralidade de partidos que tem, que não tem estrutura para uma eleição, e ele acaba sendo o quê? Legenda de aluguel. Depois nós partimos para a área já em desenvolvimento. O prefeito faz todo um trabalho, vem os técnicos, avaliam suas contas, e aí você começa a acompanhar os processos das contas de um prefeito, você começa a verificar que o processo não anda como deveria andar e às vezes anda mais torto do que parece, a ponto de você ter o caso do prefeito Toninho Bellini, que quase teve uma conta rejeitada por 0,00005%, por assim dizer, sendo que investe no cursinho, investe no uniforme, e aí isso não pôde entrar e dizendo que a educação não daria. Então assim, olha, é como você disse, veio no tempo de Cabral. Só que, se você considerar o legislativo que ele faz a lei, então, como você mesmo disse, ele não vai fazer lei para caçar ele mesmo. Por isso que eu digo para você que aí entraria, na minha opinião, o judiciário. Aí é que eu digo que não pode, muitas vezes fala, não pode haver ingerência, mas não pode ter ingerência na forma de administração do legislativo, na forma do andamento do legislativo, mas a partir do momento que se transformou em corrupção e abriu-se um processo, aí cabe julgar. E eu não posso concordar com você que não seria culpa, às vezes, do legislador, porque mesmo que a lei não o permita, hoje nós temos muitas leis que se formam através da jurisprudência. A jurisprudência não é uma lei que existe, mas é uma lei que se forma mediante decisões dos juízes, daqueles que têm coragem de decidir, daqueles que têm coragem de ir contra a situação que às vezes existe, porque a pressão também existe em cima de juízes. A gente vê aí a corrupção tentando matar juízes, a corrupção tentando matar promotores. A gente acompanha tudo isso na mídia, mas ainda tem corajosos que têm e enfrentam essa situação. Então eu acho que tem que continuar nesse ritmo e dar toda a oportunidade, o direito de ampla defesa, mas quando tiver que punir, mas eu acho que ainda vai estar na mão do judiciário isso e não do legislativo, porque como você disse, o legislativo faz a lei, dificilmente vai fazer uma lei que prejudique ele mesmo, mas em contrapartida o judiciário pode aplicar a lei e às vezes criar jurisprudência através de julgados que ele entenda, baseado em outras leis, inclusive em leis internacionais, que ele possa montar essa carteira de decisões onde ela se transforma em jurisprudência e ele possa realmente continuar combatendo a corrupção dentro da forma necessária, sem ter que muitas vezes se apegar em leis que foram criadas justamente para inibir essa situação. Candidato Manuel Marques, nós vamos passar agora para lazer, cultura, esporte, turismo e meio ambiente. Pode escolher a pergunta sua. Qual seria? Esse aqui, está no seu lado. Caiu meio ambiente. Itapira faz parte do consórcio intermunicipal de saneamento das cidades do Circuito das Águas, conforme lei aprovada pela Câmara Municipal. Qual a sua opinião, candidato, sobre a participação de Itapira nesse consórcio? É bom para Itapira ou não? Tem 3 minutos para a sua resposta. Olha, do ponto de vista prático, é difícil você falar porque ele não está em funcionamento. Existe uma perspectiva de como ele será a partir da formação. Nós, por enquanto, participamos da formação, teoricamente, jurídica até aqui, que é a montagem. Mas eu acho não é que vai ser bom ou não, vai ser necessário. Hoje o aterro sanitário do município está quase que esgotado. Muitas pessoas não sabem disso, tem muito pouco tempo de vida, e você teria 2 caminhos. Ou você constrói e amplia o seu sistema, o seu aterro sanitário, ou você simplesmente participa desse consórcio, onde já é uma coisa que está sendo orquestrada até a nível federal, para poder dar dinheiro para esses consórcios, para poder implementar a política ambiental. Então eu entendo necessário e vale a pena fazer essa participação. Muita gente não sabe, a gente recebia na antiga administração, vinha lá que deu quase 10, 9,5 de nota, só que quando nós fomos fazer a primeira visita no nosso aterro sanitário, ele não tinha nem a parte de baixo, aquela parte de lona que impede o chorume de infiltrar na terra,
nunca foi feito e nunca ninguém viu isso, não sei como é que passou, e não tinha um posto de visita para que você pudesse saber se havia contaminação do solo. Quem fez um posto de visita no aterro sanitário que levava quase nota 10 foi a administração Toninho Bellini, que melhorou um pouco mais e tentou resolver essa questão do churume, resolvendo a parte. Isso são questões práticas que quem é do meio ambiente sabe e que não foi feito isso pela antiga administração. Acredito que nessa forma de consórcio, como vai ficar mais fácil para conseguir dinheiro federal também para investir, e lá dentro do próprio consórcio, acredito que vai ter usina para reciclagem do lixo industrial, o lixo da parte de construção civil, o lixo para haver o transbordo para Limeira, para outro aterro de maior porte. Eu acho prudente e acho interessante que se participe. Se sentir que no decorrer dos anos não der certo, você pode ainda voltar para o seu sistema atual, mas o gasto é muito grande. O gasto para você manter um aterro sanitário sozinho, só a sua cidade, é muito maior do que se você fizer dividido entre as cidades. E o que é melhor? As cidades, ela automaticamente vai ser pelo lixo que ela gera. Vai ser por tonelagem e tudo mais. Então, cada um vai pagar pelo que gera. Cada um vai poder, e esse consórcio vai conseguir também, como existe hoje muito você captar crédito carbono a nível mundial, talvez com esse consórcio você consiga a legalização suficiente e você consiga dinheiro para que ele se torne autossuficiente no decorrer dos anos. Então eu acho viável essa tentativa e do município participar dessa situação. Betusca, representante da Rádio Clube, tem 1 minuto para sua réplica, Betusca. Candidato Manuel Marques, maquiagem não é bem com relação a meio ambiente, mas parece que os dados, pelo que você está dizendo, foram maquiados anteriormente. E a população de Itapira parece que tinha uma consciência de que as notas dadas pela CETESB e pelas entidades todas, Itapira era muito bem conceituado com relação a todos esses níveis que são medidos. Não parece que a nota que vocês receberam fosse tão boa, não, pelo menos não é isso que a CETESB, etc. e tal, tem dito. E você está afirmando que agora está melhor do que antes. Onde é que está a verdade? 3 minutos para a sua tréplica, candidato Manuel Marques. Olha, a verdade está no que eu disse, basta ir lá e fazer a inspeção técnica e vai saber do que eu estou falando. Se tem um posto de visita, foi feito por nós, e se foi feito alguma situação parecida na contenção do churume, foi feito por nós. A questão da compactação era bem feita, lógico que era, até porque se você não fizer a compactação e a cobertura, você gera moscas, animais peçonhentos e tudo mais, então isso era feito. Eu estou dizendo para você de uma questão técnica que ficava por baixo, que é como diz, quando você faz uma tubulação e encobre, ninguém mais sabe o que foi colocado. Mas essa é uma realidade, e não é a realidade só de Itapira, é de muitas cidades. Porque muitas vezes por baixo, como é que o técnico poderia saber? Eu estou dizendo que era dessa forma porque nós tivemos que verificar e vimos em loco, tivemos que fazer a correção adequada. Tivemos que aproveitar e usar o que já tinha, que era esse o nosso aterro sanitário, e o fizemos. Mas a gente tem que falar a verdade, é por isso que às vezes a verdade choca as pessoas, e quando você é muito franco, a pessoa acha que você é chato, que você é arrogante. Falar a verdade nesse país às vezes parece que choca as pessoas. Então essa é a realidade. Hoje basta ir lá, qualquer um que queira hoje, verificar essa situação que havia. E nós demos uma melhorada. E digo mais, nós melhoramos, mas ainda não conseguimos chegar naquilo que era o necessário. Mas como está hoje praticamente esgotado e já está existindo essa nova situação, nós temos que cuidar do que está lá, dar continuidade no que está lá, até quando mesmo você terminar a capacidade dele, você tem que adequadamente dar a finalização, para não acontecer o que aconteceu aqui na estrada que vai para Amparo, quando já era um consórcio entre Itapira, Amparo e outra cidade, que ficou a céu aberto, que nunca teve um ajuste, e há pouco tempo ainda, mesmo depois de muitos anos, a nossa situação definida em Itapira, ainda existia despesas sendo pagas de lá, porque não foi terminado adequadamente aquele aterro sanitário. Então acredito que esse novo, dentro de normas federais recém-aprovadas, dentro de normas legais recém-aprovadas, é um novo caminho que a gente pode chegar lá e resolver essa situação. Logicamente que meio ambiente no Brasil, aliado ao saneamento básico, ainda está muito aquém do esperado. Mas Itapira sempre fez o dever de casa, continuamos fazendo o dever de casa e vamos fazer. Agora eu acho que não tem que maquiar, tem que falar a verdade. O que acontecia, o que acontece hoje, quais são as nossas dificuldades. Só que muitas vezes você não expõe porque você acaba tendo uma questão política por trás de tudo isso.
Eu poderia estar criticando demais. Não, eu disse o que aconteceu, mas não citei nem nomes aqui, porque não cabe citar nomes, cabe resolver o problema. Nós temos que parar de querer achar culpados e achar soluções para os problemas. Só que para achar solução, muitas vezes você tem que pôr o dedo na ferida. E quando você põe o dedo na ferida, muita gente se choca e dói muito e ele não quer. Então não é assim. E é por isso que eu sou muito polêmico, por isso que eu falo. Quando eu falo a verdade, eu acabo arrumando mais inimigos do que amigos. Mas eu durmo tranquilo todos os dias, eu faço o meu dever e quando eu erro, reconheço de público sem problema nenhum. Muito bem, candidato. Agora nós vamos falar sobre educação. O candidato Manuel Marques escolhe aí a pergunta sobre educação. Um projeto do senador Cristóvão Buarque, atualmente engavetado, propõe a obrigatoriedade para todos os políticos que seus filhos e dependentes frequentem escolas públicas. Qual a sua visão, candidato? Manuel Marques tem 3 minutos para a sua resposta. Eu acho que seria adequado. Obrigatoriedade você não pode, porque num país onde você prega a livre ideia, o livre-arbítrio, você não pode obrigar nada a ninguém. Eu acho que até a eleição votar ser obrigatória eu já acho um absurdo, entendeu? Agora, seria necessário. Agora, vamos ver todos os lados. Para funcionar o que o Cristóvão Buarque quer, seria interessante se ele colocar lá que todo político tem, mas também vamos dizer o seguinte, escola pública a pessoa tem que subir sempre para a escola pública. Aí a universidade pública seria só para quem estuda a escola pública. E aquele que paga o estudo dele pequeno, que vai fazer uma faculdade em escola particular. Agora, é inadequado nesse Brasil, você faz a escola pública deficitária, que nem está em São Paulo hoje pelo PSDB, e você simplesmente depois, como é que você quer que o coitadinho concorra numa universidade pública, que vem os tubarão que estudaram em escola particular a vida inteira e levam 90% das vagas das escolas, das universidades públicas. Então você tem hoje sim que fazer mudanças nesse país. Ou você melhora a educação desde baixo, para que quem estuda na escola pública tenha condição de acessar a universidade pública, o Unicamp, o USP e tudo mais, ou nós temos que mudar o processo. Só passa a entrar na Unicamp, na USP, na universidade pública, quem vem de escola pública. Aí eu quero ver se o pessoal vai acertar a educação ou não vai. Mas enquanto houver essa distorção de que qualquer um pode participar da universidade pública, a educação do menos favorecido, a educação pública desde a base, vai depender muito da boa vontade de cada cidade, muitas vezes de um professor que é mais dedicado, outro menos dedicado, de um sistema de administração educacional de uma cidade diferente da outra, ou até mesmo do estado diferente do outro. Mas eu acho que a visão dele é boa. Ele está querendo dizer que político só faz lei para rico, não para pobre. É isso que ele quer dizer. E ele queria ver o político botar os filhos deles na escola pública. Eu acho válido. Se aprovar essa lei, mas já aprove na sequência. Eu acho que devia ser no mesmo projeto. Que a partir de agora todo mundo que fizer a escola pública participa da universidade pública. Porque aí quando os filhos deles começarem a participar e ver que o ensino é ruim, aí eles vão tomar providência. Porque até então, se eles não tomarem providência, nós vamos continuar penando muito e vamos depender de cada cidade fazer seu trabalho. E na maioria das vezes, depender de professores bem intencionados, que estão ficando poucos, porque até eles se cansam de tentar dar uma boa educação e na realidade não ter o respaldo de um sistema de educação do governo do estado ou do governo federal muitas vezes. Reinaldo Brida, do Mais TV Itapira, tem 1 minuto para sua réplica, Reinaldo. O candidato, eu vou fazer uma pergunta até com uma certa liberdade, porque minha esposa é professora, ela leciona na escola do estado. Eu não vou generalizar, mas há uma corrente entre os professores, aqueles que conseguem dar aula parte do período em escola particular e outra parte do período em escola do estado. E a gente às vezes faz alguma brincadeira na roda de professores. Se tivesse que optar, eu pergunto para eles, em sair da particular ou a do estado, em que vocês preferem ficar? Curiosamente, a grande maioria prefere ficar trabalhando para o estado, dando assim uma conotação de que não há cobrança. Eu estou falando do estado, mas eu acabo levando isso também para o município. Você acha que hoje o professor está feliz com a qualidade que vem sendo dada a eles para trabalho no município? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para sua réplica. Olha, é difícil você medir sentimentos. Mas eu acho que hoje, pelo menos no município de Itapira, existem muitas condições. As condições são muito boas para o nível da educação municipal. Não quer dizer que não tenha problemas e não vai ter reclamações. Reclamações nós vamos ter sempre. Porque diz que até na família da gente sempre tem uma ovelha negra, você imagina no meio de uma corporação ou de um grupo, por exemplo, que a área da educação no município deve gerir hoje, entre todos, não só professores, mas uma média de 600 pessoas. Mas eu acho que o município ainda faz bem a parte dela, podendo melhorar um pouco mais, mas faz muito bem.
Diferentemente do Estado, por exemplo, que você tem a progressão automática, todo mundo passa de ano automático, é empurrado. No meu tempo não era assim. Se você não fizesse por merecer, você não passava de ano mesmo. Eu acho que esse foi o maior erro do país, quando começou a querer passar todo mundo. Deu-se a impressão que todo mundo entende, sabe escrever, sabe ler, que é um expert, e na realidade não é mais isso. Na realidade, a pessoa às vezes aprendeu a desenhar o nome e aprendeu um pouco a leitura, ele já acha que já está bom. E nós não podemos pensar assim. Ou você tem que premiar a passagem do ano por mérito ou não. Eu digo para você, às vezes não é nem porque o professor quer ficar na educação pública porque ele não é tão cobrado. Graças a Deus nós ainda temos idealistas. São poucos, mas ainda temos idealistas. Que acreditam que um dia a escola pública vai voltar a ser o que era no passado. Porque ela já foi muito boa. Nos primórdios do Brasil, as escolas públicas eram o que todo mundo iria. E as particulares não tinham valor, não tinham crédito. Inverteu-se o processo no decorrer dos anos. Agora, por quê? Qual foi o ponto? Onde erramos? Agora, é uma política, a política de educação normalmente ela é a nível nacional, passa depois pela estadual até chegar na municipal. Tem certas coisas que você quer fazer e não pode. E ainda, infelizmente, em todas as áreas, desde que ligada a governo, ainda existe a questão política por trás. Muitas vezes decisões políticas e não técnicas. Não é porque eu sou político que não vou criticar. Às vezes as decisões políticas atrapalham as questões políticas e principalmente as técnicas. Porque às vezes pode tomar uma decisão sem saber o que está fazendo. Candidatos, vamos passar agora para administração e habitação. Pode escolher a pergunta. Vamos lá. Saiu administração. A situação de abandono dos cemitérios, sepulturas danificadas ou roubadas, inseguranças, etc. Será que o senhor vai resolver os problemas dos nossos Campos Santos? 3 minutos para essa resposta, candidato. Olha, se eu falasse que eu vou resolver os problemas, eu já estaria no Campo Santo, já ia virar milagreiro. Na realidade, você vai amenizar os problemas. Não podemos dizer que existe estado de abandono total, porque ainda são bem cuidados, tem pessoas que ficam lá e cuidam. O caso de roubo, de que acontece, não acontece só aqui, não deveria acontecer, mas acontece, mas a gente tem que resolver. A questão do abandono maior não é abandono. As pessoas confundem hoje e criticam muitas vezes porque todo mundo que morre em Itapira hoje quer ir para o cemitério da Saudade. Só que o cemitério da Saudade já está praticamente esgotado e o da Paz também está se esgotando. E desde que nós entramos no governo, estamos tentando partir para um novo cemitério. Inclusive está para ter uma ampliação na questão do cemitério lá da Paz, uma parte que vai resolver por mais um tempo, mas já tem que se pensar em um novo lugar. Outras coisas que a turma confunde. Todo mundo acha que é dono do túmulo. Na realidade, isso é uma permissão que é dada pelo poder público. A questão é que depois que você dá a permissão, a pessoa vai lá e enterra um ente querido, como é que o município vai chegar e amanhã depois mexer numa situação dessa, onde você já não está mexendo mais só na questão física do túmulo ou do local, você já está mexendo na questão sentimental de uma família. Então não adianta você falar que você vai mudar tudo e resolver a questão. Não vai. A questão de amenizar, tem que fazer um recadastramento dos túmulos Quando fala isso, dá a impressão até, mas não vamos ter estatística? Tem que ter estatística. Você tem tantas pessoas enterradas hoje no município, quais estão nas quadras, quem são os proprietários. Aí morre a pessoa que é permissionário, o outro já toma posse porque é da família e não consta em papel nenhum. Daí ele chega lá, ele briga com o administrador de cemitério. O administrador de cemitério já é outro, depois de 10 anos já passou uns 20, muda de administração, muda o administrador de cemitério e todo mundo acaba sempre jogando problema para. Mas existe venda no paralelo que não pode. Existem pessoas que têm túmulo, negocia no paralelo, tem até corretagem de imóveis em cima, não pode. Isso é uma realidade, só que cai naquilo que nós falamos. É uma questão que não mexe só com a questão física, mexe com a sentimental. Então nós vamos tentar resolver o máximo possível. Resolver definitivamente, não vou fazer esse milagre com certeza. Beto Colosso, representante do jornal A Cidade, tem 1 minuto para sua réplica, Beto. Candidato, ainda na seara administrativa, eu gostaria de saber, na sua opinião, como que, em caso de vitória, claro, né, os cargos de confiança, você dará prioridade mais para os técnicos ou para os políticos? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para sua réplica. Olha, para mim os dois têm que andar junto. Mesmo quando você tem vários partidos que te apoiam e o pessoal fala, mas tem acordo? Não, nós não temos nenhum cargo negociado.
Todo mundo que está na minha campanha sabe que, de uma certa forma ou de outra, vai estar comigo. Se vai estar no governo ou fora do governo, vai estar sempre comigo. Então, a minha escolha, principalmente a nível de secretários e a nível de diretores, ela passa pelo técnico político. Se eu puder aliar um político com a capacidade técnica, eu dou preferência, é isso que eu preciso. Senão, primeiro vem o técnico na frente. Por quê? Porque a turma tem mania de achar que todo político é só político, não é nada. Nós temos políticos que são médicos, nós temos políticos que são engenheiros, nós temos políticos que são conhecedores de obras viárias, nós temos políticos que são fisioterapeutas, nós temos político em todas as áreas. Basta você escolher e aliar o técnico ao político. Isso que é necessário. Só técnico num governo não funciona, a gente já tem essa prova. Porque na hora de tomar decisão, e muitas vezes a decisão quando se fala em contas, em tribunal de contas, em processos políticos, porque nada mais nenhum processo é técnico, fala para mim que tribunal de contas hoje é técnico, fala para mim que um processo que o prefeito leva é técnico. Não, não é técnico. Normalmente a maioria dos processos que um prefeito tem é político, a maioria dos processos que o presidente da Câmara tem é político, a maioria dos processos que tem um vereador é político. Então você tem que ter o técnico para poder fazer a parte legal, correta dentro. E o político para saber se defender na hora da política, porque mesmo você não devendo às vezes, você é obrigado a se defender em processo. Basta hoje uma denúncia infundada, muitas vezes assinada, ela vai atrás. E se ela for infundada, você, mesmo não devendo, você tem que gastar com o advogado. Você tem que gastar com todo o aparato para se defender e no fim quem é que paga? Porque hoje quando você é processado, você não tira dinheiro da prefeitura para pagar. Quase sempre quem paga é do próprio bolso, é o político. E aí é que começa todo o processo que foi se discutido lá atrás. Você acaba precisando de ajuda, porque aí vem a questão seguinte, o que você ganha como prefeito, você vive 24 horas por dia para prefeito, é para o seu sustento e da sua família. Se você começa a tirar dinheiro do seu bolso para poder defender processo, o que acaba acontecendo? É melhor não ser prefeito. E aí acontecem outras coisas, ok? Aí pede ajuda de um, pede ajuda do outro. Começou a pedir ajuda, começou a dever favor. Essa é a realidade. Então, o certo é aliar o técnico ao político, e os dois andando juntos é a melhor coisa. Se não, primeiro o técnico, no segundo plano político, acompanhando o técnico. Bom, é a última pergunta dessa segunda rodada, candidato Manuel Marques. Qual é a segurança pública, trânsito, transporte, mobilidade, acessibilidade e inclusão? Bom, deu aqui acessibilidade e inclusão. Qual é o seu pensamento sobre as pessoas que esmolam nas ruas, batem de casa em casa? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para a sua resposta. Sou contrário, primeiro porque nós não vemos hoje em Itapira a necessidade que isso aconteça. E quase todas as vezes que são abordados através do pessoal da nossa assistente social, ou às vezes até mesmo da guarda municipal, a maioria dos ocorridos são pessoas que chegaram de fora da cidade, descem na nossa rodoviária e começam a atuar dessa forma. Eu acho que nós temos que coibir, não de maneira ostensiva, mas o quê? Pegando essas pessoas no momento que ela bater na casa de alguém, essas pessoas ligarem para a promoção social ou para a guarda, essa pessoa ser encaminhada para a promoção social, verificar de onde ela vem, qual é a origem, por que está na cidade, e a partir daí nós teríamos que ter, não um albergue, que não sou muito contrário ao albergue, por exemplo, para ficar vários dias, mas uma casa de passagem, onde por 2 dias ela vai receber o tratamento adequado, onde ela por 2 dias ela vai receber a atenção dispensada necessária, se possível médica, psicológica, e em 2 dias a questão tem que ser resolvida pela promoção social, até mesmo, se for o caso, levando ela de volta para a cidade dela, porque cada cidade tem que cuidar dos seus problemas. Se você passar a cuidar dos problemas que vêm de fora, e você só vai aumentar o seu problema. E toda vez que você trata bem demais, ele já acha que ele é da casa. Então um dia ele pede na praça, outro dia ele pede no bairro, outro dia ele pede na rodoviária, e aí você começa a criar uma população paralela na rua. A minha esposa é assistente social, ela costuma dizer que morar em rua muitas vezes é opção de vida. Eu desconfiava que não era, até que um dia eu ouvi isso de um morador de rua. Ele tinha família, ele era cabeça boa, sabia o que queria, mas a opção dele era viver ali porque ele não queria viver com a família. E aí eu passei a enxergar de forma diferente. E quando eu falo da casa de passagem, isso foi uma ideia que surgiu conversando com alguns membros de entidades, igrejas católicas e evangélicas, que eu tenho feito isso na campanha. Eles já têm um trabalho social em relação a isso, para as pessoas que vão para a igreja deles. E aí eles abriram a mente da forma da gente fazer isso, a prefeitura entrando com a questão física, o espaço e tudo mais, e eles até fariam voluntariado
porque isso faz parte do dia a dia deles e eles gostariam de participar desse processo. Então eu já tenho um pré-acordo com eles que em ganhando a eleição nós vamos montar essa casa de passagem, onde a prefeitura vai dar a infraestrutura e eles, pessoal de entidades, igrejas católicas, evangélicas, que quiserem participar com voluntariado, eles vão entrar com voluntariado, ministrando a palavra, ministrando cuidados e ajudando no máximo. E a parte de promoção social, fazendo a parte de localização e fazer um relato da vida dessa pessoa, para ver se a gente encontra a família dela, devolvendo a ela ao seio da família, para que a família cuide. E nós temos um problema grave também. Muitas vezes eles vêm para ser internados em Itapira, nas nossas entidades psiquiátricas e tudo mais. Às vezes recebem alta, acabam não sei porquê não indo embora e ficam para as ruas. É comum isso acontecer em Itapira também e nós temos que tentar resolver isso. Nino Marcati, representante do portal Cidade de Itapira, tem 1 minuto para a sua réplica, Nino. Eu acho muito boa essa ideia da população entrar em contato com algum lugar, informando a presença dessas pessoas e assistência social cuidando disso. Então, essa é a primeira pergunta. Isso já existe ou é um programa seu? A segunda questão é com relação às flanelinhas, né? Que aproveitam o momento, principalmente à noite, né, e finais de semana, para atuar em determinados pontos na cidade. E pedindo, esmolando mesmo, né? Ou com relação a carro, ou simplesmente pedindo 50 centavos para comer alguma coisa que a gente sabe que acaba indo para a droga. O que você pensa sobre isso também? Candidato Manuel Marques tem 3 minutos para a sua tréplica. Olha, Nino, na realidade já existe sim. Esse trabalho a gente começou logo no início do governo, quando eu estava no gabinete. A gente, quando era assediado, porque costumava muito porque era o que acontecia no governo anterior, tudo se caía no gabinete para se resolver. Todo e qualquer pedido, dinheiro, cesta básica e tudo mais. E nós montamos um cadastro onde a primeira vez que a pessoa chegava, nós encaminhávamos para a promoção social, faz-se uma visita na casa da pessoa e verifica a necessidade. E aí é onde a gente acabava descobrindo que muitas vezes ela nem era de Itapira e tudo mais. Então criou-se um cadastro das pessoas de Itapira que têm necessidades, e aí a gente fazia o trabalho e faz até hoje, de enquadrá-los nos programas de governo estadual e federal, para que ela possa ter um pouco mais de dignidade e ir saindo desse processo muitas vezes que ela está. E quando é de fora, entra-se em contato com o assistente social do município de origem dela, quando você consegue identificar, tenta saber o histórico dessa pessoa, às vezes você consegue, às vezes não, e dá esse tratamento. Nós não temos a casa de passagem, mas às vezes usamos tanto o CREAS, o CRAS e muitas vezes até o hospital municipal, para que ele tome um banho, para que ele passe pelos cuidados médicos, para depois a gente dar o andamento para ele lá. Isso já existe hoje. Hoje, a promoção social do município de Itapira, ela não é assistencialista mais, já há muito tempo. Hoje ela procura descobrir o problema, resolve o problema e encaminha para a cidade. Se você entra em contato hoje com o assistente social da cidade de origem e eles não vêm buscar, a gente entra em contato com a promotoria muitas vezes para que seja acionado judicialmente, para que a cidade cuide e mande buscar, porque aí já passa a ser questão de abandono e às vezes é o que acontece. Chega, se coloca, deixa na rodoviária, monta no mesmo ônibus que chegou e vai embora e larga a pessoa na rodoviária. Acontece com frequência, acontece de vir largar na internação, não consegue internação, larga na cidade. Nós temos N situações, mas hoje a promoção social de Itapira foi uma das áreas que mais se desenvolveu e se profissionalizou. É hoje a área que cuida muito bem disso. Na questão dos flanelinhas, é o que eu digo, a maioria que está ali veio de fora. E você acaba tendo que coibir, porque muitas vezes, pelo uso da droga, você tem que usar da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. Eu posso dizer, porque está na frente do meu restaurante na praça todos os dias, nós sofremos assédio, pedido de comida todos os dias. Alguns você vê que realmente é fome, alguns você vê que na realidade está ali por causa do dinheiro apenas. E eles fazem isso, mas a maioria vem de fora. É por isso que muitas vezes você tem que reprimir até com uma certa forma, com uma certa, vamos dizer, questão de força aí policial, porque às vezes eles estão alterados pela questão da droga e acabam enfrentando. E se você verificar hoje em dia, tem dia que você chega de manhã na praça, eles estão dormindo embaixo da escada da praça e tudo mais, e isso acaba virando o quê? Vai acabar virando um problema muito maior. Então tem que ser tratado dessa forma, levar, medicar, verificar de onde é e tentar resolver o problema. E quando é daqui da cidade, procura-se a família. Quando a família está negligenciando, a gente tem também acionado a promotoria pública para que o Conselho Tutelar no caso de criança, o Conselho de Idoso na parte de idosos. Terminou seu tempo. Bom, está faltando meio minuto para as 2 da tarde, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o bloco comercial, vamos fazer mais uma pergunta e a gente encerra para respeitar o tempo de todos os candidatos, ok?
Certo? Então, candidato, vamos retornar aqui, terminamos a segunda rodada. Para complementar o tempo, só mais uma pergunta agora, voltamos para a área de saúde. Candidato Manuel Marques, retira a pergunta. Sabendo que há excelentes funcionários públicos e péssimos funcionários públicos, o que esses últimos gozam de estabilidade no emprego, como fará para dispensar os péssimos, para eles não comprometerem o trabalho dos bons? O candidato Manuel Marques tem 3 minutos para a sua última resposta nessa rodada. Olha, JP, aplicando a lei. A lei é clara, ele tem uma estabilidade, mas essa é uma estabilidade entre aspas, né? Porque se você for enquadrado na lei que você não está cumprindo como deveria a sua função, você tem que ter um processo administrativo e dentro desse processo administrativo você fazer a demissão do funcionário que não cumpre com a sua obrigação dentro das funções quando ele entra através de concurso. O problema maior, o que acontece, é que para você conseguir isso, tem que ter testemunha, tem todo um processo interno, às vezes você faz todo o processo administrativo que leva muito tempo, aí depois ele ainda ele pode entrar na justiça comum, e muitas vezes você leva mais de anos para poder demitir um funcionário que não está cumprindo com as suas obrigações. Quando leva todo esse tempo, enquanto você não demite, o cargo não fica vago. O cargo não ficando vago, você não pode contratar outro, porque é assim que funciona. Então não tem outra forma. Para você premiar o bom, você pode trabalhar em detrimento do ruim com 2 formas. Você pode premiar o bom, como eu sempre fui favorável, agora na última vez conseguiu, que é uma gratificação por aquele que não falta, né, por assiduidade. Você dá gratificação para aquele que tem um desempenho melhor e você tem que ter critérios para essa avaliação. E aí você vai deixando o ruim no segundo plano, que ele mesmo acaba por si só, às vezes saindo. Mas enquanto não houver essa situação, a única que sobra é o processo judicial, primeiramente o processo administrativo interno, onde você tem que provar tudo que for falado do servidor, que ele tem problemas, que ele não desempenha, que ele causa problemas, e resolver a questão dessa forma. Não tem outra forma a se fazer com um mau funcionário, a não ser através do processo administrativo. Betusca, representante da Rádio Clube de Itapira, tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato Manuel Marques, ou a gente está mal informado, ou a gente não vê muita notícia de que o funcionário público é demitido, é exonerado, coisa e tal. Inclusive passou pela Câmara Municipal, você deve se lembrar, processos sobre escândalos, entre aspas, financeiros na prefeitura, e como um assunto vai chegando assunto novo, e estamos em época de eleição, coisa e tal, o assunto foi ficando para trás e a gente não vê como esses problemas foram resolvidos. Poucas coisas aconteceram, tenho impressão, nesse setor, e esses assuntos também não foram resolvidos. O candidato Manuel Marques tem 3 minutos para a sua tréplica. Olha, Betusca, no caso do escândalo envolvido financeiro, que foi a questão de RH, até onde eu sei, o funcionário foi exonerado bem de serviço público. Essa é a informação que eu tenho, porque eu estou na Câmara, não estou no Executivo da Prefeitura. A questão de você não ver muitos processos em relação a funcionários, porque é o que eu digo, você tem que provar. E para provar você depende de testemunhas. E as testemunhas geralmente são colegas de trabalho que na maioria das vezes preferem não se envolver. Então enquanto eu digo sempre isso, eu dizia na prefeitura e às vezes era até meio criticado por isso. Enquanto o bom funcionário não começar a denunciar o mau funcionário, o bom vai estar na folha e o mau funcionário também vai estar na folha. E o pior, a folha de pagamento tem limites. Ela tem limite prudencial, tem limites menores e maiores. Se você estiver dentro do limite, ninguém pode ter aumento. Ninguém pode ter aquele aumento que ela espera todo ano. Porque o ruim pesa na folha mais do que o bom, porque o bom ainda produz. E o ruim, além de não produzir, ele pesa na folha de pagamento, contrário aos bons, porque ele inflaciona o índice. E aí o que acontece? Então, eu até tinha eu gostava muito de um lema que eu vi uma vez, que pior que o governo dos maus é o silêncio dos bons. Enquanto o bom ficar quieto e não denunciar o mal vai permanecer junto. Graças a Deus é a minoria. Também temos aqui que deixar claro, a maioria esmagadora do funcionalismo é muito bom. São uma minoria, mas que uma minoria que faz estrago. Uma minoria que pesa na folha de pagamento. Então não é que às vezes você até abre processo administrativo, se você for na prefeitura e levantar, tem muitos processos que são abertos. Às vezes você não consegue concluir porque chega na hora H, quem iria testemunhar contra aquela pessoa acaba não testemunhando porque não quer se indispor, não quer se envolver.
Outros que você consegue, aí vem que aí foi um processo político, aí vem entrar para o processo, vai para a área judicial. Então, na realidade, se torna muito difícil. É por isso que acaba nessa situação. Muitos chorando porque não ganham mais, poderiam ganhar mais, e muitos chorando porque foi perseguido. Então, na realidade, acabam não se entendendo e o administrador público acaba ficando com esse mico na mão e tendo que resolver. E aí acaba acontecendo o que acontece nas administrações hoje. Começa a mudar a pessoa de setor, é o verdadeiro tráfico de droga que eu falo. Ninguém quer o funcionário porque é ruim, mas também ninguém quer denunciá-lo. Então, ele vai mudando. Aí você tem um monte de situações, às vezes a função dele permite, né? Porque quando não permite, nem isso você pode fazer, mas quando permite, você vai mudando. Ele fica um tempo numa secretaria, depois como ele é auxiliar, aí ele vai para outra, depois ele vai para outra, e você vai mudando o problema. Mas o problema continua existindo ali e você não consegue eliminá-lo. Então a única forma que eu volto a dizer, processo administrativo. Nós teremos que montar estratégias para que o processo administrativo funcione. E para que você possa penalizar o mal para poder beneficiar o que é bom na administração pública, que é a grande maioria esmagadora. Muito bem, terminamos aqui o quarto debate com o candidato Manuel Marques, representando PV, PTN, PPL, PRP, PSL, PT do B. Lembrando que no dia 14 tivemos aqui a presença do candidato Alberto Mendes, no dia 21 Paganini, e hoje Manuel Marques, e amanhã o debate com todos os candidatos. Nós estamos fazendo o nosso fecho de trabalho, vamos com os nossos representantes, né, da mídia local, vamos começar com o Betusca, um minuto também, Betusca, para a sua consideração final. Obrigado, JP. É um prazer ter participado mais uma vez e eu volto a fazer aquela afirmativa que eu fiz nos outros. É um serviço, uma prestação de serviço que nós estamos fazendo para que a população de Itapira, o nosso ouvinte, possa escolher o seu candidato, saber quem são os candidatos que estão pedindo o seu voto, que saibam escolher bem e que coloquem na prefeitura aquele candidato que vocês vão julgar o melhor na realidade. É uma prestação de serviço que nós estamos fazendo e parece que estamos tendo êxito com isso. Obrigado. Betusca, representando a Rádio Clube de Itapira. Brida, representando o Mais TV Itapira, também tem um minuto para sua consideração final. Brida, obrigado. Eu que agradeço, JP, eu parabenizo aí o candidato Manuel Marques pelo nosso bate-papo aqui, né? Eu também agradeço a você que nos assiste, nos ouve nesse momento, mas eu queria dizer o seguinte, queria enaltecer o trabalho da Rádio Clube e do portal Cidade de Itapira, e a você que está nos vendo agora, porque amanhã, gente, nós teremos o debate dos 3 candidatos. Eu acredito que vai ser, na história dessa eleição, a única oportunidade que vocês têm de estar vendo os 3 ao mesmo tempo. É a única oportunidade, é a última, inclusive. Então você que está indeciso, e pelo que a gente consegue andar pela rua aí, pessoal, tem muita gente que não sabe nem o que vai fazer. É a oportunidade. Espalhem amanhã aqui no portal e na Rádio Clube, a partir do 12h30, me corrija se eu estiver errado. Espalhem, gente, é uma oportunidade muito boa, os 3 vão estar aqui, vai ser um debate de alto nível e a gente não espera outra coisa. Obrigado. Esse é o Reinaldo Brida, fazendo a sua despedida também, agora passando para o Beto Colosso, representando do jornal Cidade Itapira. Cidade, né? Cidade. Você também tem um minuto para a sua despedida. Obrigado, Betinho. Obrigado, JP. Parabéns, Manuel. Obrigado também pela presença. Gostaria de agradecer aos ouvintes da Rádio Clube, os internautas também da TV PCI. Espero que a gente tenha colaborado um pouco, né, com esse processo eleitoral, que tenha ficado claras as propostas dos 3 candidatos, os 3 passaram por aqui, os 3 candidatos a prefeito, e que a população possa fazer a melhor escolha possível. É só agradecer mesmo. Betinho Colosso também se despedindo do debate de hoje, agora o Nino Marcati, representando o portal Cidade Itapira, também um minuto para a sua consideração final, Nino. Bom, evidentemente a gente não pode deixar de dizer que, além do mérito, né, do portal e da cidade e de todos nós aqui, os prefeitos, porque os prefeitos estão participando, tá certo? E com isso nós estamos pelo menos atingindo 80% da nossa meta, né? Porque dos 5 programas programados, nós já realizamos 4, né? E amanhã teremos a satisfação de receber os 3, que vão dar, com certeza, uma verdadeira aula de democracia e respeito, porque a gente não pode deixar de frisar isso. Quer dizer, em nenhum momento aqui nós assistimos
nenhum candidato desrespeitando os outros candidatos, né? Todos participaram, defendendo suas ideias e o seu plano de governo. Então, mais uma vez, agradeço aí ao Manuel e também a todos, e quero agradecer os vices que estiveram aqui na semana passada, que eu acabei não agradecendo. Muito obrigado. Obrigado, então, Nino Marcati, que também já fez a sua despedida, representando o portal Cidade Itapira. Manuel Marques, muito obrigado por ter participado do debate de hoje, e amanhã reitero o convite para que o senhor compareça de novo às 12 horas e 30 minutos, juntamente com o candidato Alberto Mendes e o candidato Paganini, para o momento apoteótico de toda essa nossa estrutura muito bem elaborada pelo Renato, pelos seus colaboradores, a Rádio Clube de Itapira. E é claro, reforçar tudo que os companheiros representantes da mídia local fizeram questão de ressaltar. Parabenizar a coisa que mais ganhou, o ouvinte, o munícipe, sobretudo o eleitor, que vai sair amanhã praticamente tendo ideia de que conheceu e pôde observar os seus candidatos. Muito obrigado. O senhor tem também 3 minutos para a sua consideração final. Eu que agradeço, JP, Betusca, Brida, Betinho, Nino, ao Renato e toda a sua equipe técnica. Dizer para vocês o seguinte: nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Eu, como candidato a prefeito, estou aqui para mostrar o conhecimento que tenho. Acredito hoje que possa tocar com tranquilidade a Prefeitura de Itapira a partir de janeiro, em caso de vitória, 7 de outubro. Quero dizer a vocês que estamos preparados para poder enfrentar todos os desafios que essa cidade tem nos dado, já atualmente nesse governo, que fiquei os 3 primeiros anos do primeiro governo Bellini, no segundo governo propriamente mais fora por questão política e até a Câmara agora como presidente da Câmara, e dizer a vocês que escolham os melhores, comparem, os 3 candidatos que estiveram aqui, amanhã estarão novamente, comparem as propostas, não se iludam com falsas promessas, comparem com a qualidade das propostas que estão sendo feitas. Promessa é muito fácil, proposta é factível, proposta você tem que analisar, como você viu aqui, se é possível. Então eu só tenho que agradecer a oportunidade que tive aqui de demonstrar o meu conhecimento em relação à cidade, as minhas propostas em relação à cidade e tudo que eu possa fazer em relação à cidade. Eu acho que isso é o mais importante, o espaço que foi nos dado. E cada um aproveitou da sua forma. Eu espero ter colocado à disposição todas as informações que eu tenho, ter respondido todas as perguntas, espero realmente ter correspondido à expectativa tanto dos ouvintes da Rádio Clube quanto dos internautas do Portal Cidade, e dizer a vocês que amanhã não será diferente e dizer desde já que estaremos aqui sim, salvo algum problema maior, a não ser que Deus não nos permita, porque Ele permitindo nós estaremos aqui com certeza, aproveitando nova oportunidade que teremos de levar a população. E como vocês disseram, realmente é a democracia que foi reinstalada por esse governo Bellini, que começou porque até então, infelizmente, as brigas políticas eram acirradas, severas, e nessa eleição nós não temos visto mais isso, e espero realmente que Itapira comece a trilhar um novo caminho político a partir dessas eleições, que ela possa dar continuidade nessa linha e ganhe quem ganhar, que faça o melhor para Itapira a partir de janeiro. Eu estou fazendo um trabalho para que seja o 43, para que seja o grupo do Manuel Marques, na minha pessoa, comandando esse grupo. Os outros estão fazendo o seu trabalho. Então, que cada um escolha, o nosso, aproveitando o espaço, é o 43, no dia 7 de outubro. Votem. Muito obrigado. Encerramos aqui o nosso quarto debate, numa ordem de 5, reforçando amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, com todos os candidatos. Manuel Marques, Alberto Mendes e também o candidato Paganini. Lembrando que no dia 14 nós tivemos aqui o Alberto Mendes, dia 21 Paganini, e hoje encerrando essa série com o candidato Manuel Marques. Agradecendo a programação da Rádio Clube de Itapira, Portal Cidade Itapira. A nossa programação agora é por conta do Clube Comunidade com o Toninho Finelli, e agradecendo mais uma vez os nossos ouvintes e também os internautas do Portal Cidade Itapira. Eu, JP, estou desejando a vocês uma gostosa tarde de sexta-feira. Tenham todos uma belíssima tarde.